Bom dia. Bom dia. Tudo bem com vocês? Pessoal, é um prazer mais uma vez estarmos de volta aqui para apresentarmos a 8ª palestra do Diga Sim à Vida Marilândia, este projeto que é apoiado pelo Governo do Estado do Espírito Santo, a Secretaria do Estado, Subsecretaria de Políticas sobre Drogas e Alcoolismo. Hoje temos a presença do professor e também advogado Davi. Quero convidar ele aqui, uma salva de palmas para ele, por favor. Ele vai poder se apresentar para vocês, amigo meu desde a infância, né, Davi? Muito estudioso, fala com muita propriedade de vários assuntos e hoje vai nos ajudar nessa questão de boas práticas. É muito importante para você, aluno, nessa manhã, ficar atento às palavras sábias que o Davi irá proferir nessa manhã, para que você possa ter uma vida melhor no futuro, para você fazer a escolha correta e tomar as decisões corretas a cada dia na sua vida. Eu peço a atenção e o respeito de todos vocês para que nós possamos ter uma boa palestra e que vocês possam interagir também, se assim for solicitado. Obrigado, Davi, por aceitar o convite de estar aqui conosco, ao professor e diretor Matheus, às professoras aqui presentes, a todos os colaboradores dessa escola que tem feito um papel fundamental para a formação de cidadão e também, claro, da vida profissional de vocês. Muito obrigado. Davi, com você. Muito bom dia, todos bem? Muito obrigado pela recepção. Meus agradecimentos ao Bruno, à rádio, né? FM de Marilândia, Associação Ambientalista, pelo excelente trabalho que tem prestado à nossa comunidade. Muito obrigado ao Matheus, né? Na pessoa do Matheus, né? Não estou vendo ele aqui, diretor, né? Diretor dessa instituição. Obrigado aos professores que nos concedeu essa oportunidade, ao Bruno, em especial, meu amigo pessoal. E muito obrigado a vocês por estarem aqui. Muito prazer estar com vocês. Nós temos pouco tempo, né? A gente tem uma palestra, o nosso trabalho, que a gente trabalha para tratar de drogas, todo tipo de produto que pode levar a humanidade àquilo que vocês estão vendo acontecer no Brasil e no mundo. Mas é um trabalho grande, né? Um trabalho extenso, e nós temos pelo menos 3 focos. Quando a gente é convidado para falar para prefeitos, vereadores, para governantes, a gente dá um foco. Quando a gente vai falar para pais, mães, né, para os pais, a gente dá outro foco. Mas hoje eu fui convidado para falar para vocês, jovens, falar sobre drogas. Então, nós não vamos gastar muito tempo tratando de repressão, tratando do aspecto penal, processual. Nós vamos conversar sobre algumas coisas para a vida, coisas que eu gostaria que vocês soubessem e que talvez a maioria já sabe. O grande problema da humanidade não é tropeçar nas coisas que sabem, mas nas coisas que sabem, mas que não dão importância. Não é verdade? É como escovar os dentes. Todos sabemos que é necessário e é saudável, e às vezes as pessoas esquecem, tá certo? Então nós vamos trabalhar nessa direção com vocês. Parabéns por estarem na Escola Família. Eu sou um apaixonado por Escola Família. Se eu pudesse, eu implantaria uma em cada município desse imenso Brasil. Eu fui um dos que estive aqui na fundação da Escola Família de Marilândia, desde quando ela nasceu, e tenho a honra de ser contador dessa instituição, e como advogado eu sempre estou à disposição deles também naquilo que eles precisam. Então sejam bem-vindos. Como eu disse, o tempo é pouco, né? Mas a gente vai conversar aqui sobre aquilo que todo mundo conhece como droga, né? Todo mundo ouve falar em droga, mas o que é droga? Então eu vou falar algumas coisas para vocês, algumas coisas que talvez os seus pais, os seus amigos, nem a escola contou para você. Porque existe muita dificuldade até em falar sobre droga. Nós estamos vivendo uma época em que a sociedade, especialmente brasileira, está muito dividida. Existem ideologias diferentes e eu respeito elas. Então, pode ser que amanhã ou depois vocês vão receber aqui um palestrante que vai dizer o contrário do que eu vou falar aqui hoje. Então, infelizmente, eu tenho que dar uma notícia para vocês. Enquanto você é criança, o seu papai e a sua mamãe é que faz escolhas para vocês.
Não é verdade? Quem foi que escolheu o tipo de leite que você ia tomar? Foi a sua mãe. Quem é que escolhia a sua roupinha que você ia vestir quando você era criancinha? Papai e mamãe. Mas hoje parece que não é mais, né? Quem escolhe a sua roupa é você. Então chega uma época na nossa vida que não tem saída. A gente tem vontade de continuar sendo o bebezinho da mamãe e não tem jeito. Chega uma hora que você tem que fazer as escolhas. E eu nessa palestra aqui, eu quero te convidar quero dizer para você que o seu futuro vai depender das suas escolhas, não é mais do papai e da mamãe. Tem muita gente que escolhe errado. Aí quando ele chega nos seus 20, 25, 30 anos, ele olha para trás, ele não tem uma profissão, ele não estudou, ele não trabalhou, ele não aprendeu nada, aí ele não ganha dinheiro. Aí ele não tem dinheiro para comprar nem um boné. E aí ele começa a culpar o sistema. Eu estou assim porque o mundo é mau, porque Deus não existe. Eu estou assim porque mamãe e papai. Ou porque eu sou só filho, porque meu pai me abandonou. Ou porque eu sou filho de uma mamãe solteira. Tem gente que escolhe 1 milhão de desculpas, mas não é não. É você que é culpado. A sua escolha decide o seu futuro. Então a primeira coisa, tudo que eu vou falar aqui vai basear no seu poder de escolha. Então, como o assunto sobre prevenção, tratamento, repressão de drogas é algo muito grande para falar, a gente vai escolher algumas coisas técnicas com vocês, rapidinho, vamos apresentar coisas que vocês precisam saber, que são científicos, e depois eu quero conversar com vocês um pouquinho sobre a vida. Não se preocupem, deixa que eu passo mesmo, não se preocupe muito com o estilo, não se preocupe com o protocolo, eu não vivo de protocolo, eu sou um palestrante que se precisar subir na cadeira, subo também. Se precisar pendurar na lâmpada, vai se pendurar. O que eu quero é que você seja transformado. Eu quero que você tenha uma vida maravilhosa. Eu quero que o seu futuro seja melhor do que os seus pais. Os seus pais às vezes não tiveram oportunidade de estudar. E vocês estão tendo a oportunidade de estar estudando e ainda numa escola família. Se eu tivesse na idade de estudar, se bem que eu estudo até hoje, né? Eu frequento universidades, frequento um doutorado, enfim. Eu não paro de estudar, sou um pesquisador, escrevi 2 livros, e eu não vou falar do meu currículo, mas pouco interessa para vocês agora aqui. O importante é que vocês estão tendo a oportunidade de estar na escola família. Eu estaria também se eu tivesse na idade de vocês, porque é um ensino majestoso, um ensino em tempo integral, e vocês têm uma oportunidade aqui que poucas pessoas tiveram na vida, e em alguns países do mundo jamais sonharão em ter essa oportunidade. Então, afinal de contas, o que é droga? Já que o assunto hoje é droga. Para começar, antes de olhar para lá, olha para mim, droga. Você tem que aprender a falar as coisas, não depender muito do livro. Droga é tudo aquilo que tira você do sério. Droga é tudo aquilo que tira você do seu normal. Por exemplo, não sei como são vocês, mas no tempo que eu era jovem, a gente ia para as baladas. Eu fui pouco, porque eu sou evangélico, me converti cedo, graças a Deus. Eu não aproveitei, eu não conheci muitas coisas ruins da vida, porque eu me protegi debaixo da fé cristã, me ajudou demais. Mas chegava na balada, às vezes o jovem ele queria chegar numa menina e chamar para dançar, e ele não tinha muita coragem. Aí alguém falava para ele assim: rapaz, toma aqui um copo dessa bebida aqui forte que você vai ter coragem. Ele ia beber uma cachaça, alguma coisa, uma vodka, sei lá o que, e aí ele tinha aquela coragem, mas era uma coragem falsa, porque não era a coragem dele. Ao invés dele acreditar no taco dele, falar: não, eu sou um homem, eu vou lá. No mínimo, bom, o não eu já tenho, mas quem sabe eu posso ter um sim dela, e ela vai dançar comigo, vai namorar comigo. Mas não, o ser humano historicamente tem mais ou menos 5.000 anos que as drogas existem na humanidade, porque alguns homens resolvem não acreditar em si e acreditar que uma substância pode dar a ele um poder que ele não tem naturalmente. E aí os jovens tomam aquela bebida, e aí ele se anima a chegar na menina. Só que o problema não está aí, é que amanhã ele vai querer tomar novamente para tomar outra decisão. E depois da manhã ele vai querer tomar mais um pouquinho. E enquanto isso o organismo dele começa a depender daquilo. Aí para tudo, até para dormir ele precisa, para descansar, para relaxar. E é assim que o homem vicia e se transforma num trapo imundo. Você vai num lugar chamado Cracolândia, em São Paulo. Não é bom nem você ver na televisão aquilo. As pessoas andando para a estrada como se fosse... Já assistiu aquele filme de zumbi? Com aquele carro nas costas? Os consumidores de crack. Aí você fala: não, eu não vou ficar daquele jeito, eu me controlo. Quem é o homem que é capaz de se controlar?
quem dá o primeiro trago tende a nunca mais parar. É por isso que eu estou aqui. Já estou dizendo para vocês, eu sou conservador, liberal, eu sou amante de Deus, pátria, família e liberdade. Eu não acredito que as drogas rendam alguma coisa para o homem. Eu nunca vi um cigarro encher barriga. Eu nunca vi crack encher barriga, maconha e cocaína encher barriga. Não enche barriga. Isso só destrói o homem. Então eu sou anti-droga, eu sou anti-aborto. Para você saber. Porque isso é a razão da destruição da raça humana. Então vem comigo. O que é droga? Ministério da Saúde. Droga é qualquer substância não produzida pelo organismo ou no organismo que tem a propriedade de atuar em um ou mais dos seus sistemas, produzindo alterações de seu funcionamento. Então tem gente que fuma um cigarro de maconha para poder ter mais coragem, o outro para se acalmar, o outro para dormir, o outro para conseguir fugir de um problema. Só que quando o efeito passa, ele que tinha um problema acorda com 2, com 3, com 4 e é uma sucessão. Então eu preciso que você entenda isso aqui. O que são substâncias psicoativas? Que é a droga. Droga é uma substância psicoativa. É aquela que age no nervoso central, produzindo alterações de comportamento, humor e cognição. A droga é para quê? As pessoas que usam droga, usam esperando um resultado. O grande problema do homem, da humanidade, é a mentira que algumas pessoas pregam. Até Freud, o grande psicanalista, pregava. Ele admitia que usava e recomendava, mas ele sabia que depois as pessoas não conseguiam mais parar. O uso de cannabis, que é a planta da onde se origina a maconha, é utilizada para fins medicinais e até religiosos. Há relatos de tribos onde eles usam para eles entrar em êxtase, para receber o espírito. Aí eles começam a virar o olho e o espírito desce. Eles acreditam na religião. Então houve esse uso durante muito tempo. E hoje a medicina avançou. Hoje tem remédio para tudo. Então para que usar? Não há mais razão para uso medicinal. Talvez em casos muito espaço é que talvez o Brasil tende a legalizar para esses casos. Mas hoje, infelizmente, está em andamento um julgamento no STF, que é o Supremo Tribunal Federal Brasileiro, que não deveria estar julgando aquilo, porque aquilo ali é competência do Congresso Nacional. Quem tinha que julgar são os deputados e senadores que criaram lei para isso. Mas está sendo liberado a pessoa poder consumir, carregar com ela, portar, ter a posse e o porte de até 60 gramas de determinadas drogas. Se isso acontecer no Brasil, é o fim da nossa juventude. Eu falo que eu sou empresário, sou contador, sou advogado, eu tenho funcionário, tenho 16 pessoas que trabalham na equipe para mim. A coisa mais difícil hoje é arrumar um jovem para trabalhar para a gente. A gente quer pegar um jovem de 18, 20 anos, quando você vai buscar lá no mercado de trabalho, você chega para um, você olha para ele, ele está destruído. Um é usuário disso, outro é usuário daquilo. Aí você quer botar ele para trabalhar, para botar ele para se formar, para ser um advogado, um contador, um economista, um engenheiro, um médico. E como que você vai fazer? Então o grande problema das drogas, gente, existe uma filosofia que diz que se eu sou livre e eu tenho condições de assumir com as consequências do que eu faço, eu teria que ter direito de usar droga. O problema é que quando você usa droga, você não consegue assumir as consequências. Quem vai assumir é o sistema de saúde que vai ter que tratar você. Então você vai ficar lá tratando no lugar de um cara que quebrou a perna. Mesma coisa é o caso do aborto. Um dos problemas do aborto é que quando for liberado no Brasil, que está para ser liberado, tomara a Deus que a gente consiga resistir isso, há uma campanha muito forte contrária, é que vai ter tanta menina, jovens, moças abortando, que o seu pai pode dar um derrame em casa e correr com ele para o SUS e não ter vaga, porque tem alguém abortando lá, ocupando o lugar dele. Uma coisa poderia ser evitada, mas o derrame não. Então você pode perder um ente querido seu, porque tem alguém no lugar abortando. Mesma coisa é alguém tratando da droga. Então droga, é isso aí. Agora, quais os tipos de substâncias que existem? Só falando tecnicamente para vocês, normalmente se divide as drogas, e aí quem é bom falar nisso é um bioquímico, alguém que é da área, né? Eu sou da área do direito, da área de sociologia, e a minha preocupação não é com a química em si, mas é com os efeitos dela. Só estou passando aqui para você saber. Existem as drogas depressoras, que colocam a pessoa, o usuário, em depressão. Ele nunca mais tem uma vida normal. E aí você tem aquelas que diminuem a velocidade de funcionamento do cérebro. Você tem as drogas perturbadoras.
são uma substância cujo efeito é provocar alterações no funcionamento cerebral. E você tem as drogas estimulantes, aquela que aumenta a atividade cerebral, aquela que faz você ficar forte, valente, poderoso, você é capaz de dar um tiro em um, mas na hora que passa o efeito você descobre o que você fez. É o cara que consegue bater no filho, espancar a mãe, dar um tiro na cabeça do pai, sob o efeito de droga. É o cara que consegue assaltar alguém, tirar a carteira de alguém, invadir um lugar público e matar pessoas. É sob o efeito dessas drogas. Vocês, nós não temos tempo para dizer todos os males que a droga faz à humanidade, mas na medida do possível, nós vamos trazendo para vocês quais são as drogas consideradas depressoras. A primeira é o álcool. Todo alcoólatra é depressivo. Você pode ver que o alcoólatra ele chora em qualquer lugar. Você já chegou perto do alcoólatra? Ele te abraça e começa a chorar. Ele não tem lugar para ele. Normalmente o alcoólatra, vamos lá então. Amanhã cedo, essa menina bacana, como é que é seu nome? A Milena tem uma viagem, ela vai num voo. Tem 2 aviões que ela pode viajar. E os 2 pilotos ficaram até meia-noite no boteco. Os pilotos que vai pilotar o avião dela amanhã. Um deles não toma bebida alcoólica nenhuma, só toma água, suco, ficou ali batendo papo. O outro bebeu até meia-noite, o outro piloto. E tanto que o piloto que não bebia até teve que levar carregando aquele que bebe para casa. No outro dia de manhã cedo, todos os 2 entram no avião pilotar. Em qual avião que você escolhe viajar? Aquele que não bebeu? Tá vendo? A escolha dela. Você confia em alguém que é alcoólatra? Tudo bem então. Como é que é seu nome? O Jones, ele vai precisar passar por uma cirurgia amanhã do coração. Tem 2 médicos que ele pode escolher qual que vai operar ele. Coração, hein? Errou um pouquinho. Jones, 2 médicos. Esses dois pilotos de avião agora é 2 médicos. Um ficou bebendo até meia-noite, alcoólatra, possesso. O outro não bota álcool na boca. Qual que você escolhe para te operar? Tá vendo como é que vocês sabem fazer a escolha? Mas só que você convive todo dia com alcoólatra. Tem alcoólatra dirigindo o carro que leva vocês às vezes para a escola. Não estou falando que tem não, estou dando um exemplo. Nem conheço, estou dando um exemplo. Você está viajando de trem, infelizmente. O álcool é avassalador. Mas depois eu falo um pouquinho sobre ele, que são as 3 principais. Bruno, eu estou correndo um pouquinho. Gente, está tudo bem? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo o que eu estou falando? Levanta a mão assim para eu saber. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não vou perguntar se está gostando. Por quê? Porque você não tem obrigação de gostar. E eu não estou preocupado se você está gostando. Com todo respeito e carinho por vocês. Porque a tendência é que alguns não vão gostar hoje, mas vão me agradecer daqui a 10 anos, 15 anos, vão me abraçar, dizendo muito obrigado, cara. Aquela palestra abriu meu olho, eu sei que vai acontecer isso. Eu sei que eu tenho... Oi? Obrigado. Muito bem. Quais são as drogas então que são depressoras? Você tem o álcool, os chamados opioides. Não se preocupe com essa palavra dos opioides. É morfina, heroína, codeína. São substâncias sintetizadas em laboratório. Normalmente são usadas em casos muito complicados, como a morfina, para um grau de dor muito grande. Há pessoas cancerosas que são aplicadas a ela, morfina e tal. Mas tem gente que usa isso sem ter nada, apenas para conseguir esquecer tudo e passar um momento leve, viajando, sozinho. E depois que ele acorda, o inferno está em cima dele. Por quê? Porque os problemas aumentam a cada dose que ele toma e depois que ele volta a si. Depois tem esse nomão aqui, não se preocupe com isso não, benzodiazepídeos, diazepam. Isso aí são drogas que é usadas na farmácia, que as pessoas compram para tomar todo dia. Não vou entrar nesse método porque você não tem tempo para isso. Mas quando eu falo em droga, droga é tudo aquilo que te estimula, tudo aquilo que faz você agir além do seu normal. Por exemplo, o cara levanta, acontece muito com os motoristas de caminhão. Nossa, eu estou com sono. Ao invés de ele parar o caminhão e dormir, ele toma um café, porque a cafeína estimula. É uma droga. Não deveria, não deve tomar café. Não, você pode tomar café se você quiser. Mas naquele momento que o seu corpo quer dormir, por que você não dorme? Não, o outro toma um rebite, que é uns comprimidos que eles tomam para conseguir dirigir 24 horas, 30. O Bruno sabe o que é isso, né? Porque ele tem empresa, né, de transporte. Então, droga é tudo aquilo que tira você. Você não pode tirar o seu normal. Você tem que deixar o seu corpo reagir como ele consegue reagir. Você não pode estimulá-lo. E é esse que é o grande problema. Então nós temos aí esses remédios, né? Por exemplo, droga para dormir.
Ei, isso aqui é um conselho, não toma remédio para dormir. Se você não estiver conseguindo dormir, procura uma explicação natural por que você não está conseguindo dormir à noite. Por exemplo, nós não deveríamos comer nada depois das 8 da noite. Você está enchendo a barriga. Você assiste o jogo do Flamengo e vê o Flamengo perder, ou o Vascão ganhar, né? Cadê o aí do Vascão? Nós somos poucos, mas somos valentes, né? Nós somos poucos, mas somos valentes. Nem vou perguntar do Flamengo, então vai ser uma vergonha para mim aqui. Mas aí você assiste o jogo do Vasco, Flamengo, Corinthians, São Paulo, e aí você vai lá e come 10, 11 horas da noite, enche a barriga, não tem como dormir. E ainda come coisas ácidas, massa, carboidrato, então é complicado, açúcar é complicado. Então, tente resolver o seu problema de não dormir. Eu duvido se você subir numa esteira, numa academia ou em casa e fizer 30 minutos de esteira, duvido que você não dorme. Às vezes está faltando isso, exercício físico, uma caminhada, uma corrida em volta do campo para você dormir. Não, o que é mais fácil? É mais fácil comprar um comprimidinho na farmácia e acabou. Final de semana, ao invés de andar, pescar, correr, jogar bola, suar, subir morro, não. É o final de semana todinho com controle remoto assim, ó. Só ligando, desligando a televisão. E só comendo. Aí na segunda-feira vai ali pro PA. Doutor, tô doente. Tá doente não, cara, porque você está se matando com comida, sem fazer exercício, não bebe água. Você bebe 3 litros de água por dia? Tudo isso é se drogar. Você se droga com comida, você se droga com bebida, você se droga com coisas das mais simples do mundo. Então tenha cuidado com isso aí. Cuidado, só vá na farmácia quando for necessário. A maioria dos problemas você resolve com alimentação e com estilo de vida. Tem um ditado que o peixe morre pela boca e o homem não é diferente. Você morre pela boca. É o que você come que vai te matar. Porque você não dorme, você não tem hora para se alimentar, não tem hora para levantar e nem para dormir e não faz exercício físico. Muda de vida e você vai ver que vai dar certo. Outra coisa, quais são as drogas consideradas estimulantes? Isso aqui é perigosíssimo, a cocaína, a anfetamina e a nicotina. A nicotina vem do cigarro, a cocaína vem de uma planta, mas também ela pode ser sintetizada. A gente vai conversar rapidinho sobre isso. As anfetaminas são drogas sintetizadas no laboratório, em forma de comprimido, para cheirar, cigarro, tudo quanto é tipo. E cada dia aparece droga pior, porque eles vão sintetizando em laboratório. Quais são as drogas consideradas perturbadoras? A maconha, LSD e êxtase. As duas últimas são sintetizadas em laboratório, é fabricado com a mistura. Inclusive, você tem dentro da maconha, você vai ter dentro da cocaína, uma derivação dela, você tem um produto chamado crack, que é usado cloreto de sódio, soda cáustica, cimento, combustível, e os caras estão cheirando isso. E tem gente querendo liberar essa desgraça no Brasil ainda. E acredite se quiser, gente grande e poderosa, que quer que o meu filho fuma crack. Eu vou te mostrar uma imagem daqui a pouco. Você tem uma ideia? Olha pra cá, então aqui está a lista delas, não se preocupe com isso. Agora vamos lá então. No meio dessa guerra toda, o que é uma política antidroga? Porque no meio dessa guerra, e ninguém segura as drogas, porque tem gente ganhando muito dinheiro, mas muito dinheiro. O tráfico de drogas é o maior movimento trilionário, bilionário de dinheiro que acontece a todo segundo no mundo inteiro. O tráfico de drogas, vocês viram os filmes isso? E os governos tentam, através das políticas, evitar que as pessoas usem droga. Então existem algumas políticas que os governos tentam implantar com muita dificuldade. Aí veio um país igual o Canadá, há alguns anos atrás, e liberou uma certa quantidade, você pode comprar porque é legal e pode consumir à vontade. Você sabe o que está acontecendo no Canadá agora? As empresas do Canadá estão pedindo, pelo amor de Deus, para que as pessoas saiam da África, do Brasil e vá para lá. Os imigrantes chegarem lá para trabalhar, porque as pessoas de lá não aguentam mais trabalhar, não aguentam estudar. O Canadá está querendo reverter, está querendo que volte a ser crime usar droga, portar droga, não interessa quantas gramas é. Por quê? Porque não deu certo, porque destruiu os jovens, destruiu os adolescentes. Agora o tempo está passando e não tem médico, não tem engenheiro, ninguém está se formando porque está morto na droga. Alguém que cheira, alguém que usa crack, consegue se formar em alguma coisa? Como? Se a mente dele não está nele.
E aí eles estão, o arrependimento é muito grande, e há países querendo, o Uruguai, por exemplo, a Argentina liberou, a Argentina está destruída com inflação de mais de 100%, graças ao comunismo que destruiu a Argentina, e as drogas foram liberadas da Argentina, e eles já falam em reverter isso, porque não aguenta mais. E o Brasil, ao invés de imitar os países que não liberaram, o Brasil está querendo fazer bonitinho, querendo liberar também. Existe força nesse país querendo liberar. Vocês não têm ideia, meninos, a guerra que existe nesse país. Mas vamos lá. A política antidroga se refere às medidas tomadas pelo governo para dar à população uma segurança diante das substâncias viciantes que representam um risco ao organismo, tanto fisicamente quanto psicologicamente, podendo também estar e causar prejuízo à sociedade. É através do vício causado por essas drogas, escuta o que eu estou lendo, é através do vício causado por essas drogas que o cidadão se torna potencialmente inválido perante o meio social. Quais são as políticas que existem contrárias à droga? Cuidado, que existem políticas favoráveis. Eu sou um defensor do contra. Então, e eu não sei quantas vezes eu vou vir aqui. Esse país vai chegar um momento, se continuar e se nada acontecer nesse país, vai chegar uma hora que as igrejas terão que fechar as portas. Vai chegar uma hora que uma palestra como essa aqui é capaz de uma polícia que me prendeu aqui, me algemar e me levar, falando contra a droga. Você não tem noção do que está acontecendo nos bastidores dessa nação. Querem mudar tudo que Deus criou, eles querem reverter tudo. Tudo que é bom para a raça humana, eles querem reverter. Então há um grupo que luta por isso. Mas graças a Deus que há um grupo. E eu tenho certeza que de todos que estão aqui, pergunta o seu pai em casa, 99%, se não 100% deles, pensa como eu penso. Conta para eles em casa, o que você ouviu aqui, eu duvido se ele não vai me aplaudir, ok? Então vamos lá, prevenção, é a primeira coisa que tem que fazer, a prevenção. Eu estou vindo aqui hoje, a convite do Bruno, com muito prazer, muita honra, peço desculpa não estar de paletó e gravata, que é o traje nosso de advogado, porque está muito calor, por isso que eu vim assim, vocês mereciam estar aqui, muito melhor. Agora vamos lá, a prevenção, eu vim aqui por causa de prevenção, porque se você não usou ainda, nunca bota esse capeta na sua boca, nunca bota isso na sua vida. A prevenção é isso aqui, ó, campanhas educativas. Então vai aí, ó, professores, diretores de escola, olha, campanha educativa é a primeira coisa. Você tem visto campanha educativa contra as drogas? Você tem visto na televisão? Vocês têm visto? Não, vocês não têm visto. Você sabe por quê? Porque os maiores veículos de comunicação desse país, eu não vou falar o nome aqui para não me comprometer, eles são favoráveis que você use droga, por isso que eles não fazem campanha contra. Aqui em Marilândia, há alguns anos atrás, quase toda semana, um dia eram os alunos da creche, era até bonitinho, os baixinhos tudo assim, ó, andando para a rua fora com aqueles cartazes na mão, cuidado com o cigarro, cuidado com o câncer de pulmão, cuidado com as drogas. Hoje você não vê mais. Você sabe o que é não ver? Segura aí, professores, não tem nada a ver com vocês, tá? Estou falando de maneira geral. Hoje, muitos professores, educadores, que era para dar um exemplo, são usuários de droga. Aí eu pergunto, e eu não sou contra aquele que é usuário, mas que não quer transmitir isso para os alunos. Pior do que isso, tem professores pelo Brasil afora, que além de ser usuário de droga, ele prega na sala de aula, que é bonito, que é maravilhoso, e lá do lado de fora ele dá um trago para o aluno ainda. É isso que é avassalador, é isso que dói na gente. É o cara saber a verdade, mas porque ele não consegue dominar o mal dele, ele não aceita ficar só para ele quer compartilhar o mal dele. Por isso que eu estou aqui, porque da mesma forma que o mal é compartilhado com força, eu quero compartilhar o bem com a mesma força, ou com mais força ainda para vocês. Muito obrigado. Outra campanha de prevenção, a inclusão no mercado de trabalho. Eu sou contra pegar a pessoa que usa droga e jogar ela no canto. Não, eu sou favorável a lutar. Eu sou um cara que eu aprendi que nós temos que lutar até o último homem. Vocês sabem desse filme, né? Até o último homem. Eu não desisto do ser humano. Eu acredito que todo ser humano pode. Se tiver um usuário aqui agora, você pode vencer e parar com isso hoje. E eu profetizo que você vai parar com isso hoje.
porque tem uma vida maravilhosa para você na frente. Você vai continuar estudando, você vai fazer uma faculdade. Tem coisa melhor do que você estudar, ganhar o seu dinheiro, ter o seu carrão, velho, você ir onde você quiser. Sua namorada, ter o seu apartamento aqui, pra você morar, ou na praia, onde você quiser. Tem coisa melhor, cara, tem muita coisa boa na vida. A droga, ela faz a sua vida acabar ali. Acabou, sua vida terminou ali. E você tem um futuro maravilhoso pela frente. Que tal você se formar? Que tal você ser um engenheiro, um contador, um advogado, um médico, um dentista, um enfermeiro, uma professora. Meu Deus, levar uma professora não ganha muito, mas a dignidade, não existe uma profissão. Eu fui professor durante 19 anos em faculdade, encerrei a carreira, eu formei mais de 2.000 alunos, e o meu tom sempre foi esse com eles. E hoje eu tenho ex-alunos que são auditores de Receita Federal, são delegados de Polícia Civil, são grandes homens que hoje me encontram na rua e falam: Davi, muito obrigado por tudo que você falou para mim. Então vai mudar a sua vida. Então nós temos outra prioridade no tratamento ambulatorial. Eu sou a favor que eles tenham prioridade, sim, porque infelizmente o drogado ele não tem condições de se dominar. Eu sou a favor do controle da propaganda de álcool como a da cerveja. Pena que a gente não vê mais, nem quanto o cigarro. Por quê? Então, se vocês esperarem pela mídia, ela não vai dizer para vocês que isso é mal. Quem ainda pode falar contra as drogas são os pastores, os padres, os clérigos, as pessoas religiosas, infelizmente, e alguns professores, que apesar da repressão, e eu vou falar para os professores que estão aqui, professores, principalmente se tiver professor aqui que é mãe, você sabe o que é isso. Você não tem noção do que uma mãe que tem um filho nas drogas. Eu já conversei com mães, de chegar para mim e pedir: doutor, arruma um jeito de tirar o meu filho, ele está preso. A coisa mais triste para uma mãe, depois da morte do filho, é ver ele preso numa cadeia. E você chega lá e não poder, porque ele foi pego com uma quantidade suficiente e caracterizou tráfico, aí não tem jeito. É de 5 a 15 anos de cadeia. E é muito difícil, é muito duro para uma mãe ver um filho. E muitas não têm chance nem de ver na cadeia, porque o tráfico acaba matando eles. Então está aí, ó, combater o estigma do alcoólatra. Sou contra, sou a favor. Não pode jogar de lado, proibição de venda em locais onde menores têm acesso e assim por diante. Então, pessoal, as políticas de prevenção à droga são várias. Você tem a outra política, que é o tratamento. Tem solução, sim. Existe no Brasil um chamado Centro de Tratamento para Pessoas Drogadas. Nós temos um excelente em Cachoeiro, Itapemirim. Nós temos aqui em Linhares uma chamada Cristolândia. Eles estão com 27, eu acho, ex-viciado em crack. E é impressionante como que eles são restaurados. É um lugar comunitário, eles mesmos fazem a comida, eles têm disciplina, eles dormem lá. Lá eles têm orientação psicológica, médica, religiosa. E é impressionante ver. Ali dentro eles são transformados. Muitos deles saem casados com família, se tornam pastores, se tornam professores, se tornam outros profissionais, porque ali dentro eles estudam. Então o tratamento é uma solução, mas o ruim do tratamento é porque quando você vai tratar, é porque já está doente. Eu prefiro a prevenção. Eu prefiro investir lá na base, em quem não começou ainda, como eu estou investindo em vocês aqui hoje. Eu estou suando, não se preocupe não, porque eu sou muito suar mesmo, não se preocupe, tá? Outra coisa, outra política, reabilitação, que é pegar um indivíduo e voltar ele para a família, para o mercado de trabalho. Ou seja, não acreditar que só porque a pessoa usou droga ela não presta. Um estigma que existe: fulano usa droga, então não presta. Não, para com isso. Eu conheço profissionais exímios advogados, contadores, engenheiros, excelentes profissionais que usam drogas. Ele não deixa de ser bom, só que eles estão lutando para largar, porque eles sabem que em algum momento aquilo vai enfraquecendo, e mais no final da vida eles não serão o mesmo mais, se não morrer antes. Então não pode ter esse estigma: só porque fuma não é um bom profissional, só porque bebe não vale nada. Não, são excelentes pessoas. O problema é que a droga ela vai destruindo a capacidade. Então não há estigma. Eu sou contra estigma. Sou a favor de ensinar nas escolas, nas igrejas, nas associações e nos lugares públicos. Então são as políticas. E a última política é a repressão. A lei brasileira é a 11.343 de 2006.
Ela foi alterada diversas vezes, mas ela é a lei básica. Nela que está o que é crime e o que não é. Quantos anos de cadeia vai pegar quem traficar? Essa lei disciplina. Não vou discutir com você, porque é irrelevante falar para vocês disso. Muito bem, eu estou falando bem rápido. Uma informação para vocês. Quais os países que já descriminalizaram o uso de droga? Lá não é crime mais. Nas Américas, segundo o dado do Monitor de Política de Drogas do Instituto Igarapé, dos 36 países do continente, apenas 8 têm o uso de drogas descriminalizado. Argentina, Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Peru, Uruguai e Venezuela. Outros 7 países da região descriminalizaram somente o uso da maconha. Então os países estão se movimentando. Hoje é um movimento mundial e é uma briga. Alguns países não aceitam, continua sendo crime, e alguns já liberaram. Além desse, Portugal, Holanda, Reino Unido e Canadá também entraram por esse caminho, e alguns já estão marcando arrependimento, como é o Canadá. Já existem informações de que estão arrependidos no Uruguai e assim por diante. Quais as drogas mais usadas pelos adolescentes? Desculpa, está escrito adolescente lá, tá? Ou eu do meu secretário. Não tem secretário, é eu mesmo, né? Álcool, cigarro, maconha e cocaína. Se você se livrar dessas 4 coisas, o seu futuro está garantido. Agora, por que eu falo assim? Porque não é fácil. Porque em todo lugar tem álcool. Eu tenho um sócio que disse: Davi, não tem como a gente fazer uma festa sem ter álcool. Olha o que ele falou comigo. Você vai no aniversário, a gente vai porque tem cerveja. A gente vai no casamento porque tem. Dia de sábado, não tem como. O álcool, ele se tornou parte da raça humana. O interessante é que há uns anos atrás, um amigo meu, eu encontrei no velório. Nós fomos enterrar um rapazinho de 17 anos, que faleceu aqui em Marilândia, em decorrência do álcool. Ele se embriagou e foi pilotar a moto, caiu, quebrou o pescoço, morreu. Foi a coisa mais triste da cidade, parou a cidade. E ali eu vi os amigos dele chorando no caixão, porque perdeu um grande amigo. Por Deus do céu, no mesmo dia, 5 horas da tarde, os amigos dele sentados, tomando o quê? Cerveja. Fazendo apologia à cerveja, ou seja, ao álcool. Então, como é que é isso? Eu choro por alguém que morreu por causa do álcool. Então, álcool é bom? Álcool é bom? Ele não matou meu amigo? Ele não é bom não. Mas não deu nem 3 horas depois, eu já estava consumindo também. E bêbado. E fui para casa pilotando. Em tempo deles morrerem também, no outro dia ter outro sepultamento. O que é isso? Isso te rende alguma coisa? Por que não evitar? Por que não reduzir? Por que não administrar isso? Talvez você não consiga largar, mas administre. Então vamos lá. Eu sei que a hora está passando. Não, eu tenho mais um pouco. Olha aqui. Agora vamos lá. Eu só vou pegar com vocês algumas informações bem rápidas sobre o álcool. Os efeitos do álcool no organismo. Já que é uma palestra, Bruno, você desculpa se eu estou dizendo foco, eu não queria focar muito nas drogas, não. Eu queria falar sobre as políticas. Mas para a idade deles, eu preciso conversar mais sobre o efeito das drogas. Então é o seguinte, você quer usar álcool, você fica à vontade, mas os probleminhas que ele dá tá aí, esôfago, dificuldade para deglutir. O uso do álcool tende a criar um negocinho chamado câncer na garganta. Você deve ter ouvido falar em alguém que morreu de câncer de garganta devido ao uso de álcool. Estômago, gastrite, vômitos, fígado. Aí tem esse nome grandão que não compensa nem você ler. É o acúmulo de gordura no fígado causado. Você tem cor amarelada na pele e nos olhos. Hepatite, cirrose hepática. Talvez a pior desgraça do álcool é a cirrose, que é quando a pessoa perde o fígado ou dá um câncer no pâncreas. E tem gente que consegue desenvolver isso com 10 anos, com 5, outros vai desenvolver com 30. Depende muito da quantidade que usa, depende muito até da região onde a pessoa mora no Brasil, e depende muito do organismo. Tem gente que é mais forte. Aí tem que falar assim: mas o meu avô bebeu a vida inteira e morreu com 90 anos. Mas vê se ele bebia todo dia, se embriagava e o cachorro lambia a boca dele na rua. Talvez ele bebia com moderação, talvez ele sabia se controlar. Você consegue? Ou quando você vai para o Vale da Aleluia, você bebe logo uns 10 cervejas naquela noite? Esse aqui é o problema. O ser humano não tem controle. Por isso que o nosso conselho é: não comece. Beba suco, tem tanta coisa boa. Beba água,
Ah não, mas é feio. Você sabe qual é o problema do álcool? O que leva? Foi feita uma pesquisa. Os jovens bebem álcool não pela necessidade de beber, nem porque é gostoso. Ninguém bebe. Bebe por causa do status social. Meus amigos bebem, eu não posso ficar na festa sem um copo na mão. Ah, coloca baré então, que é da cor da cerveja, vão pensar que é cerveja. Sei lá, dá um jeito, mas não se entregue para isso. Então tem mais problema aí, ó, pâncreas, sistema cardiovascular, sistema nervoso central, sistema sanguíneo, complicações psiquiátricas. Não, eu não tenho assim, eu só coloquei aqui embaixo, o pior dos males talvez seja a destruição da paz, da família e por fim da vida do viciado. Eu, Davi, ao longo da minha vida, tenho 54 anos, igual eu lecionei durante 19 anos, encerrei minha carreira, hoje apenas trabalho como contador, advogado, enfim, sou empresário e tenho a minha roça, adoro roça também. Mas o que eu vi da vida? O que eu vi da vida? Eu vi da vida pessoas usuárias de álcool, muitas eu perdi amigos que morreu pelo câncer no estômago, pela cirrose no fígado, grandes amigos eu perdi ao longo da vida, jovens, cara que estudou comigo, como os coleguinhas que vocês estão aqui, ó, cara que matou preá comigo quando era criança, você não sabe o que é isso, a gente matava preá na época, caçava, matava os bichinhos para comer, você vê, mas naquele tempo era assim. Eu perdi grandes amigos pelo álcool, mas você sabe qual é a maior tristeza que eu tenho? Nem é tanto os que morreram por causa do álcool, são aqueles que destruíram a família. Eu tenho vários que perdeu a esposa, não aguentou mais, chega em casa bêbado, bate no filho, bate na esposa, todo dia, e a esposa é obrigada a sujeitar, deitar numa cama, com aquele cara, aquele bafo de gambá, não toma banho, e a mulher não aguenta mais. Já vi um tanto de casamento destruído, e aí depois destrói o casamento, separa o casal, os filhos ficam sem saber para onde ir, os filhos não têm o que fazer, porque separou, não sabe na casa, aí acabou. E alguns de vocês que estão aqui, talvez, estão vivendo isso, são filhos de pais separados. Mas eu vou dizer para você uma coisa, não é mesmo assim, mesmo que você está sofrendo, não é motivo para você se entregar às drogas. Nada justifica você se entregar ao álcool. E aí aqui eu tenho uma foto que eu consegui na internet, né? Esse aqui é um câncer de estômago provocado pelo álcool. O álcool ele tende a corroer o estômago por dentro e formar um processo tumoral no estômago. Então é o seguinte, eu tenho pelo menos acho que umas 2 ou 3 pessoas conhecidas minhas que morreu com câncer no estômago provocado pelo álcool, e eu visitei eles no estado terminal no hospital. Eu quero que você, se você tem algum amigo que você preza, eu quero que você nunca tenha que visitar um amigo seu morrendo com câncer no estômago por causa de álcool, porque não há tristeza maior. E aí tem outro inimigo, outra droga. Eu só tirei para falar de 4, porque eu quero entregar isso aqui no horário que me deram. O cigarro. Ah, mas é só um cigarrinho, eu só fumo por esporte. Tinha uma propaganda de uma marca de cigarro chamada Marlboro antigamente, que tinha um rapaz que vinha num cavalo. Que propaganda Marlboro? Só quem é da minha idade sabe disso. A grande propaganda Marlboro. Esse cara, o garoto propaganda da Marlboro, morreu com câncer no pulmão. E aí a Marlboro não tinha mais quem fizesse a propaganda no grande cavalo. A propaganda que arrastou centenas, milhares, milhões de jovens para o cigarro na década de 60 e 70. Hoje, graças a Deus, está contigo. O triste é que ainda morrem 23 pessoas por hora decorrente do cigarro. Infelizmente, é quase 1 milhão de pessoas por ano morrendo decorrente do cigarro. Cigarro vocês conhecem, está aí, ele tem essas propriedades nele. Você pode ir na internet, só para você ter uma ideia, no cigarro tem formol. Sabe o que é formol? Formol é um produto que joga no cadáver, para ele não estragar logo. Quando uma pessoa morre, joga formol, para ele não se decompor rápido. Isso tem no cigarro. Quem fuma, fuma formol. Tem mais coisa aqui, tem níquel, que é um produto terrível, você fuma níquel. Tem mercúrio, um dos produtos químicos mais avassalador da raça humana, o mercúrio, cancerígeno, ele está no cigarro.
Essa é uma autópsia de um assassino. Quem é o assassino do cigarro? Todos os produtos que tem nele. Você pode na internet, você vai descobrir. E aí nós temos algumas doenças causadas por ele. O cigarro, ele vai causar problema lá no cérebro, ele vai causar problema no coração. Aliás, eu tenho, aí eu posso dizer, amigos, eu tenho conhecidos, não vou dizer amigo não, conhecidos meus, que morreram com câncer no pulmão, na garganta, por causa do cigarro. Aí eu tenho muitos. Algo que eu tenho lembrança, igual eu falei, de uns 3, 4. Mas cigarro, eu devo ter dezenas que eu conheci. Porque o cigarro mata muito mais. Porque há muito mais quantidade. E normalmente o fumante também é alcoólatra. Normalmente. Há casos que o cara só fuma. E aí você tem um câncer no cólon, você tem ideia, até câncer no intestino é causado pelo cigarro. Você tem problema nos rins, na bexiga, você tem problema nas pernas, que é doença vascular, você tem problema no pâncreas, nem se fala, problema na boca, garganta e dentes. Eu fui jogar futebol, porque eu sou um craque de bola, né? Profissional. Misericórdia. Eu fui jogar bola numa determinada comunidade um dia desse, há uns 2 meses atrás. O interessante é que então, aí apareceu um rapaz para jogar, um rapaz assim, mais novo do que eu, e ele tinha 3 filhos que estavam ali também brincando com a gente. 2 um pouco mais velho, um já tinha 18, 17, 18 anos, o outro um pouquinho mais velho, e tinha um mais novinho. E eu notei que o novinho, um menino simpático, conversou comigo ali, eu nunca tinha visto eles, conversou comigo. E eu gosto de conversar com pessoas jovens, adoro jovens, adolescentes, gosto de conversar porque tem um papo legal. E aí eu conversava com ele, eu notava que os dentes dele, normalmente com aquela idade, ele tinha que ter os dentes bons, mesmo que ele não se cuidasse, porque pela idade dele, novinho, acho que 13 anos ele tem, os dentes dele estavam já bem escuros, por tudo. E eu vi o pai fumando muito durante o jogo. Ele jogava um pouquinho, ia lá e fumava, deixava o cigarro lá, uma coisa... me chamou a atenção por causa da velocidade com que eles fumavam. E aí eu conversando com ele, aí o menino dele ia toda hora lá, o garotinho fumava também, mas muito. Eu peguei e conversei, aí eu chamei o pai dele, por acaso, né? Falei, rapaz, o seu menino também fuma, né? Falei, uma boa, né? Falei, mas ele tem idade. Eu falei, não, ele já tem 13 anos, ele já pode fumar à vontade. Tipo assim, na cabeça dele, ele que estabeleceu isso, ele já pode fumar à vontade. E aí depois um amigo da comunidade disse que o menino fuma até mais do que o pai, com 13 anos. E eu fiquei com dó dele, porque ele era franzino, ele não tinha um poder, o corpo dele já estava debilitado, segundo o que o menino falou, acho que ele fuma desde os 7, 8 anos. Ele já estava debilitado, apesar dele ser um menino bonito, mas isso aqui dele já estava para dentro, assim, os olhos deles completamente pálidos, né? Vocês viram os olhos dele? Cara, não vale a pena. Aí eu até depois conversei com um amigo meu e disse, cara, procura saber, coloca esse menino para estudar em algum lugar, cara, aí saiu da escola, então, qual o futuro? O futuro que você quer para você? Então tá aí o cigarro, com todo respeito, com todo carinho. Aqui eu trouxe uma foto de um pulmão normal e um pulmão com câncer provocado pelo cigarro. Agora você escolhe aí qual pulmão que você quer ter daqui a 10 anos, 15 anos, 20. Escolhe aí. Escolhe qual pulmão você quer ter. Okay? A última droga que eu quero falar, que o tempo está acabando, é a maconha. Por quê? Porque é mais usada no nosso meio. A maconha, ela não é sintetizada a princípio em laboratório, né? Ela vem de uma planta, cannabis, uma planta normal, que muita gente planta no Brasil clandestinamente, mas quando a Polícia Federal descobre, vai lá e arranca e bota fogo. Porque não é crime, por enquanto. O que eles estão querendo fazer é descriminalizar ela. Você poder comprar, portar, possuir, consumir uma quantidade. Hoje você não pode nem consumir. Se a polícia te pegar com maconha e o juiz entender e o seu advogado provar que o que você tinha era para consumir, então o consumo, a pena é branda no Brasil. A pena é branda. Você vai prestar serviço comunitário, não vai ficar talvez nem preso, vai ter que fazer comparecimento, enfim, uma pena mais branda, vai ter que pagar multa, etc.
Agora, se foi entendido que você estava traficando, aí você cai num outro artigo da lei que eu apresentei, e aí você pode ter pena de 5 a 15 anos de prisão. Então eu não quero discutir, porque vale. O cara fala assim, não, mas tráfico é só se for uma quantidade muito grande. Não, você pode estar com 3 gramas e pode caracterizar tráfico. Se você foi pego no lugar onde se vende droga, você poderia estar vendendo. Se você foi pego com 10 gramas de cocaína, por exemplo, ou um cigarro, ou uma buchinha, qualquer coisa, pouquinho, mas se você ao mesmo tempo está com dinheiro trocado no bolso, pode entender que você não está com droga porque você vendeu. Então ninguém consegue decidir isso, depende muito do debate judicial para chegar à conclusão, tá certo? Mas a princípio eu não quero me ater ao lado jurídico, isso aí a gente discute nos tribunais. A maconha provoca fenômeno psíquico do tipo diário, delírios e alucinações. Então você tem um monte de problema, mas o principal é a taquicardia, ou seja, o uso da maconha tende a acelerar os batimentos cardíacos. E aí o que tem de gente que morre, porque vira uma overdose. E aí é muita gente que está morrendo, porque o coração não aguenta, porque acelera. Aumenta o risco de infarto ali embaixo, problema respiratório. E muitos outros, eu não vou ler para vocês, tremores, delírio, alucinação. Para que serve a maconha? Para nada. Não te enche barriga, não aumenta a sua fé, não te traz mais alegria, é uma ilusão. É uma ilusão momentânea. Então ela é avassaladora. Aí tem um olho, né? Terrível. Eu tenho aqui uma foto. Essa foto é um retrato do maconheiro no final da vida. E aí você escolhe como você quer terminar a sua vida. Tem uma outra droga. Então eu falei do cigarro, do álcool, da maconha. Então não confunda. A maconha, então, normalmente a maconha é fumada, mas eles sintetizam ela e você cheira. Hoje em dia não tem mais um jeito só de consumir, né? Eles vão arrumando jeito todo dia, desde que seja fácil de transportar. Hoje se transporta, por exemplo, cocaína e drogas mais caras é transportado hoje na chamada mula. Já ouviu falar nas mulas? O tanto de mula que tem no mundo, você não tem mula, são aquelas pessoas que aceitam engolir várias buchinhas daquelas coisas, comprimidos, e viajar para um outro país, e lá eles vão ou defecar ou vomitar, vão devolver aquela droga para ser vendida. E eles ganham. Para mim é uma das maiores humilhações de um ser humano, eles se entregar. E muita gente boa faz isso. Mãe, pessoas que querem dinheiro, às vezes para cuidar da família, às vezes nem consome droga, mas se torna uma mula para tentar ganhar um dinheiro fácil. Ei, meninos, não tem dinheiro fácil. Trabalha, que você terá o dinheiro mais abençoado da vida. Então, a cocaína é uma substância que estimula fortemente o sistema nervoso central e é extraída de uma planta. Claro, a folha da coca. Então, tanto a maconha quanto a cocaína vem de uma planta, ok? A princípio. Só que hoje elas são todas sintetizadas, são misturadas. Como, por exemplo, a cocaína, ela pode ser sintetizada, misturada e trabalhada com alguns produtos e ela vai virar um crack. Então eu cheguei na última droga. Eu não quero que você conheça nunca nenhuma delas, a não ser o cigarro que você já conhece, que é popular, né? Desde o cigarro de palha até o cigarro normal, comercializado. O álcool você já conhece também, que ele está na cerveja, está na cachaça, está em todas as bebidas que você conhece. Mas a maconha, a cocaína e o crack são os 3 que são vendidos livremente, infelizmente. A nossa cidade de Marilândia, lamentavelmente, a pracinha de Marilândia já não dá nem para eu ter um filho da vizinha de 6 anos, que já não dá mais para trazer o da vizinha que tem dia na pracinha, porque está tomada por traficantes e consumidores. Eu tenho alguma coisa contra eles? Não. O meu problema é que quando eles ficam possesso, drogado, ele não sabe o que está fazendo. Eles jogam uma pedra um no outro, eles brigam entre si, eles xingam, falam palavras de baixo escalão, e lá está o meu filho brincando. A nossa pracinha está destruída por causa das drogas. Era um lugar maravilhoso para as crianças. Tem dia que você vai lá, não tem nem meia dúzia de crianças ali brincando, porque os pais estão vazando, porque não dá para conviver.
E nós precisamos de uma política antidroga, mas eu não sei, falta vontade de alguém, falta vontade de político. Não sei se é do governo federal, se é estadual, se é não sei de quem. Uma coisa é certa, é preciso uma política séria antidroga em Marilândia, porque nós estamos vivendo aqui à mercê. Existe um pastor aqui em Marilândia que eu mesmo aconselhei ele a parar com aquilo. Ele estava pedindo dinheiro na igreja dele para os irmãos dar dinheiro, e eu vi que toda semana ele pedia dinheiro. E eu um dia chamei ele, falei: pastor, me fala, para que esse dinheiro que você está pedindo? Ele contou a verdade para mim. Ele estava atendendo mães que estavam descendo do borrão, lá do outro bairro, daqui, mães que estavam procurando ele. Por quê? Porque os filhos estavam comprando droga e não tinham dinheiro para pagar, e os traficantes colatinos estavam ameaçando os filhos aqui em Marilândia: tal dia eu vou buscar R$150, se você não tiver eu vou te matar. A mãe vai desesperada, passando mal. Eu encontrei uma tremenda lá na igreja, e o pastor atendendo ela. Falei, aí quando ela saiu, eu disse: pastor, o que está acontecendo? Falou: Davi, ela veio me pedir R$150, porque quarta-feira, que seria na quarta-feira seguinte, até quarta-feira, se o filho dela não pagar R$150 de nós, eles matam ele. E mata mesmo. Porque nós tivemos alguns casos de morte aqui, vocês sabem, que foi cobrança de trânsito. Então droga mata, não só você ingerindo, mas se você não pagar, ela te mata mais rápido ainda. Por isso que eu tenho um lema que diz que o final de quem usa droga ou é na cadeia ou é no cemitério. Você escolhe qual lugar que você prefere, ok? Não tem outro jeito. Então, agora, de tudo que eu falei para você, se você tiver que pedir a Deus, se tiver fé em algum Deus, pede a Deus para te livrar desse cara aqui, esse crack. Essa aqui é o último fio de um drogado. O cara fuma, o cara usa álcool, ele até usa aí uma cocaína, uma maconha, beleza. Mas na hora que ele chega nisso aqui, é o fim dele, isso aqui não tem volta. Eu conheço raríssimo, conheci uma pessoa até hoje. Eu até tenho ele no meu WhatsApp. Ele se livrou do crack, mas um cara desse tinha que vir aqui contar para você o que ele passou. Ele foi tirado das ruas, foi levado para dentro da Cristolândia, ali ele foi tratado até ele se livrar do crack. Mas não sobra muita coisa no cara, não sobra, porque ele é destruído, a garganta, destruído tudo, ele queima todinho, porque eles ficam fumando ali, tem aquela quintura ali em volta e aquela química. Então o crack é a cocaína fumada, e é obtido pelo aquecimento de cocaína misturada com água e bicarbonato de sódio. O resultado dessa mistura solidifica-se na temperatura ambiente, formando pedras em formato irregular. Aquilo ali são as pedrinhas de crack, aquele capetinho ali. Aquilo ali é um produto com muita impureza, pode-se conter outros tipos de substância. Olha o que tem no meio do crack: cal. Quem conhece cal? É aquele produto que usa para passar na parede, que o pedreiro usa para passar na parede. Aquele produto que não sei se você nunca viu isso, mas para quem já passou cal na parede, se você não lavar a mão logo, daí a pouquinho começa a ferir a sua mão todinha. É isso que tem no crack. Cimento, que o pessoal usa na construção civil. Tem cimento no crack, tem querosene, tem ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico a gente usa na eletrônica para fazer placa de circuito impresso. Você mergulha ela destrói completamente qualquer produto, que só deixa o alumínio para você fazer as trilhas. Eu já usei acetona, amônia e soda cáustica. Meu tempo acabou. Cinco. Eu quero agora perguntas de vocês. Mas antes das perguntas, eu quero mais uma vez chamar para vocês que tudo que eu estou falando aqui é uma vontade muito grande de você conhecer o que eu não conheci. Na idade de vocês, ninguém deu uma palestra para mim do jeito que eu dei para você. Eu não tive essa oportunidade. Mas graças a Deus que eu não tive numa escola, mas tive numa igreja. Hoje, até algumas igrejas estão omitindo falar sobre isso. Acredite se quiser, tem pastores, tem padre, não interessa a religião. As religiões estão com medo de falar isso, porque tem medo de ser preso. Porque o Brasil hoje, as leis estão sendo mais favoráveis hoje ao uso do que à proibição de usar. E o sistema público de saúde, o SUS, está ficando cada vez mais superlotado. Um médico falou para mim que, ali no Silva Vildes, de cada 10 acidentados que chega ali, teve uma época, diz ele,
dependendo da época do ano, de cada 10 acidentados, 7 ou 8 é pelo abuso de álcool. Gente, o cara bate de moto, quebra a perna, pescoço, tudo coisa, por causa do álcool. Não precisava disso. O meu desejo é que vocês entendam o que eu quis dizer aqui. Não é religião, não é nada. Isso aqui é vida abundante que eu desejo que vocês tenham. Agora eu quero que alguém, se tiver uma pergunta, faça. Aqui, Davi. Vamos lá. Ela recebe o quê? Tratamento? Claro que recebe. A pergunta é, se uma pessoa que usa droga, como é que é o seu nome? Antônio. A pergunta foi dele? Então eu posso dar esse boné para ele? Ganhou. Pela pergunta que ele fez, é o primeiro a perguntar. Ganhou. Segura! Esse boné é um oferecimento de onde? Da Rádio Cidade. Da Rádio Cidade. Eu quero o meu também. Ok? Aliás, aplauda a Rádio Cidade, gente. Através da pessoa do Bruno. Queria o meu. Que trabalho maravilhoso que o Bruno tem feito com a cidade de Mariana. Assista a Rádio Cidade, né, gente? Nós temos uma rádio na cidade, uma FMzinha gostosa para ver no final de tarde. Faça isso. Como é que é o seu nome? Alex, você é o? Antônio. Mateus. A legislação brasileira obriga que o traficante, a pessoa que foi pego com droga, seja para consumo. Se for só para consumo, ele nem preso não é. O juiz normalmente libera ele. Pode achar, ele é bem-vindo também. O bom é que eles não usam drogas. Aí. Tá vendo? Então, Antônio e coleguinha, agora a pessoa que é pego com o tráfico e ele é preso, ele tem tratamento na cadeia. Se ele for usuário, ele tem tratamento. Hoje, o estado do preso hoje não é aquele estado como era antigamente. O preso hoje ele estuda, ele trabalha na cadeia, ele tem chance de continuar o estudo dele, ele pode se formar na cadeia. Eu conheço advogado que formou na cadeia. Se ele é usuário de droga, ele querendo, claro, tem tratamento lá dentro psiquiátrico, tem toda a chance dele se recompor. Mas eu espero que ninguém aqui tenha que ir lá para isso. Mais alguma pergunta? Parece que levantou outra mão, não sei se tinha visto. Tem mais boné, não? Hã? Não, só tinha isso. Fica tranquilo. Ele usa um pouquinho mais de perto para você. Mais alguém? Gente, o tempo está acabando, então vocês têm um intervalo aí. Mas eu estou aqui, Bruno, estou aqui, professores, à disposição de vocês. Independente, se vocês quiserem uma palestra, outra palestra, é só vocês pedir. Pede o Mateus, pede a professora, sei lá. Eu estou falando para os alunos aqui, viu, professor? Vocês não estão ouvindo isso aqui não, tá? Pede que vocês querem uma palestra, pede que vocês querem o professor Davi aqui de volta. Eu venho aqui falar para vocês, vamos falar sobre aborto, vamos falar sobre outros temas importantes, vida profissional. Eu estou à disposição, minha vida é para isso. Eu deixei de dar aula, mas não deixei de ensinar. É um prazer estar transmitindo aquilo que Deus me deu a oportunidade de saber. Sim, Antônio. Sobre economia, claro, sobre emprego, futuro, profissões, é uma das áreas também minha. Vai ser um prazer estar aqui. Bruno, estamos encerrando. Muito obrigado.